O tema da palavra de hoje é cuidado com os seus pensamentos e com o que sai da sua boca. Vamos ler primeiro em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Quem estiver com a Bíblia e puder estar abrindo. Esse é um hábito também que nós temos que praticar, né? A leitura da palavra, né? Então, assim, sempre que nós formos para a igreja, formos participar do culto, né? Traga sempre a sua espada, a sua Bíblia, para que você possa manuseá-la e a cada dia mais estar mais familiarizado com ela, né? Com os livros da Bíblia, com tudo aquilo que nós temos, né? Para aprender. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Amém. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo aqui, tá bom? Diz assim, ó. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? Então aqui o que diz o tema, né? Cuidado com os seus pensamentos e com o que sai da sua boca. Esse versículo está dizendo o quê? Assim como você pensa nos seus pensamentos, assim você é. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, né? Gostaria de ler também, irmãos, em Mateus capítulo 15, versículo 11. Hoje vocês vão cansar de abrir a Bíblia se vocês estiverem usando ela, hein? Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus 15, 11. Isso. Amém. Acharam, irmãos? Mateus capítulo 15, versículo 11. Aqui diz assim, ó. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aqui nessa passagem de Mateus, por que estava sendo dito isso? Porque antigamente os fariseus tinham alguns costumes, que era de lavar as suas mãos antes de se alimentar. E às vezes, se você deixasse de fazer isso, o que eles poderiam estar julgando? Eles te julgavam como se você estivesse errado, se você não fizesse aquilo que eles tinham por hábito, por costume. Mas aqui Jesus está dizendo o quê? Que muitas vezes a gente se preocupa com as coisas, com os hábitos externos e nos esquecemos daquilo que sai da nossa boca, que é isso que realmente nos contamina. Também gostaria de ler, irmãos, lá em 2 Coríntios. Vamos ler esses versículos e depois a gente vai explanar mais a palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vou ler, tá bom? Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra ou serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção de vocês sincera perante a Cristo. O que Paulo estava dizendo aqui à igreja de Corinto? Que assim como Eva foi enganada pela serpente, ele estava com medo da igreja se corromper, e deixar de viver a palavra de Deus, de deixar de viver para Cristo. Então, assim, o resumo do que quer dizer esse tema, Eu creio que Deus está querendo nos alertar por toda essa situação que estamos vivendo no dia de hoje. Satanás tem tentado roubar o foco da igreja, o foco de cada um de nós. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos tirando a nossa atenção daquilo que é primordial, daquilo que é necessário, daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas, tirando os nossos olhos disso, colocamos a nossa mente, o nosso pensamento em coisas que não são para a edificação da igreja, que não são para a nossa edificação, que não glorificam o nome do Senhor, Vou começar aqui a introdução da palavra. Por que devemos renovar a nossa mente, pela palavra de Deus? Porque os pensamentos geram imaginações. Imaginar é criar um filme, um roteiro na nossa mente. Quando nós fazemos isso, a nossa rotina ela vai ser submetida a esses pensamentos que nós criamos na nossa mente. Se você não tomar cuidado com isso, você vai viver uma vida frustrada dentro da igreja. Por quê? Porque se você não renovar a sua mente pela palavra de Deus, se você não colocar os pensamentos em Deus, o seu coração e a sua mente não vão imaginar a vida que Deus tem para você. Deus está vendo uma vida para você, e se você não tiver a mesma visão de Deus, você vai perder, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Por isso nós temos que renovar a nossa mente. Existem coisas, quando eu estava anotando isso, o Espírito Santo me trouxe à memória esta frase: existem coisas que só Deus pode fazer,
né, como milagres e várias outras coisas. Nós sabemos que existem coisas que só Deus tem esse poder de fazer, mas existem coisas que Deus espera que nós façamos, e a renovação da mente através da palavra é uma delas. Então assim, Deus ele não vai lá renovar a sua mente com o poder que Ele tem. Ele espera que cada um de nós venhamos a fazer isso. Através do quê? Através da leitura, intimidade com a palavra, oração e jejum. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então assim, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para conhecer os planos que Ele tem para mim e para você. Senão, qualquer coisa que Satanás, né, colocar na nossa mente, nós vamos acreditar nas mentiras dele. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? Nós temos que conhecer a palavra para saber qual é o pensamento de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. Em Filipenses também, irmão, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ó, falei que a gente ia passar pela Bíblia, ó, a gente já leu aqui vários versículos, hein? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Então assim, são versículos que mostram no que nós devemos pensar, no que deve estar focado a nossa mente e os nossos pensamentos, né? Nossas palavras têm muito poder, né? Por sua palavra, tudo que Deus criou existe, e por sua palavra sempre se cumpriu. Então assim, né, através da palavra que Deus declarou lá no livro de Gênesis, tudo foi criado através da palavra de Deus. Deus ordenou que haja luz e houve a luz, não é? Deus disse que haja a água, que haja o mar, que haja os animais. Tudo foi criado através do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e cheia de poder. Nossas palavras afetam nossas vidas e têm o poder sobre a vida e a morte. A boca fala do que o coração está cheio. Com as nossas palavras podemos condenar ou confessar Jesus como nosso Salvador. Então assim, tudo aquilo que nós falamos vai demonstrar se realmente nós somos servos do Deus vivo ou se nós estamos servindo ao inimigo das nossas vidas, né? Para quem nós estamos emprestando a nossa boca. Né? As nossas palavras estão dizendo a quem nós servimos, está demonstrando a quem nós servimos. Né? Por isso precisamos aprender a ter muito cuidado com as nossas palavras. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Provérbios, capítulo 12, versículo 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Né? Então assim, por que tantos versículos a senhora está lendo? Porque assim, eu estou querendo demonstrar através da palavra, não daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu não posso falar para vocês de algo que eu penso, do que eu acho. Eu tenho que falar para vocês, irmãos, daquilo que a Bíblia diz, daquilo que o nosso Deus diz, né? Em Provérbios também, capítulo 15, versículo 11, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então assim, nós temos que buscar, né, a renovação da nossa mente através da palavra, para que a gente possa, né, ter todas essas virtudes que os versículos, né, nos diz, e aprender com isso que ele diz que nós não podemos fazer. Né? Nós não podemos ter uma palavra ríspida, porque isso vai causar ira. Mas o contrário disso, a palavra calma, né, vai desviar a fúria, vai desviar a briga, a contenda. E também lá em Efésios, irmão, capítulo 4, versículo 29, diz assim, ó, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme as necessidades, para que conceda graça aos que ouvem. Então assim, né, tudo que nós venhamos a falar, que seja para edificar, conforme a necessidade das pessoas, da igreja, né, que nós não venhamos, né, sair da nossa boca a palavra torpe. Esses dias eu estava até vendo, acho que um questionário, alguém questionou o pastor, se a pessoa é cristã e fala palavrão, irmãos, aqui a gente já leu que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós ainda temos esse hábito de falar palavrão, de xingar, ou de falar essas coisas que não agradam a Deus, porque nós estamos cheios disso ainda. Nós precisamos nos esvaziar desses velhos hábitos que nós tínhamos antes de conhecermos a Jesus e encher o nosso coração do quê? A nossa mente, os nossos pensamentos, da palavra,
nos alimentarmos da palavra de Deus, para que, né, surjam novos hábitos que glorifiquem ao Senhor e que mostrem a verdadeira transformação, a verdadeira conversão. Bem? Finalizando aqui os versículos, né, que eu vou estar lendo, aqui em Mateus, capítulo 12, do versículo 36 ao 37. Mateus, capítulo 12, do versículo 36 ao 37. Esse, acho que para mim, né, preparando a palavra, foi um dos mais fortes, que mais, né, mexeu comigo. Diz assim, ó: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois suas palavras serão para a sua absolvição ou para a sua condenação. Irmãos, olha como é forte isso. Às vezes a gente fala assim, vou falar qualquer coisa, no meio de uma discussão, de um desentendimento, a gente fala qualquer coisa e acha que fica por isso mesmo, mas não é verdade. Um dia nós estaremos diante de Deus, diante do juiz, nós seremos julgados, né? E nós seremos absolvidos ou condenados perante todas as palavras que nós dissermos enquanto estivermos aqui na terra. Então olha como é forte isso, irmãos. Eu creio que a gente, quando vai preparar uma palavra, eu creio que, né, o Senhor primeiro ministra a nós que estamos preparando a palavra para depois falar com o seu povo. E Deus falou tremendamente comigo, né, para avaliar tudo aquilo que nós temos falado e pensado. Muitas vezes, irmão, nós, né, na nossa vivência do dia a dia, daquilo que nós passamos, nós esquecemos tudo isso que foi falado e vivemos naturalmente como homens naturais que não pensam para falar, que não têm o seu pensamento ligado a Deus, que tomam atitudes impensadas, e não é isso que Deus quer para nós. A partir do momento da nossa conversão, nós temos que colocar a nossa mente, nossos pensamentos, a nossa boca cativa ao Senhor, para que nós venhamos, tudo que nós venhamos a falar, seja para a glória de Deus, seja para a edificação do próximo. E muitas vezes o que tem acontecido neste tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós temos nos alimentado de coisas que não glorificam a Deus, que não trazem edificação para nossas vidas, e nós ficamos cheios de coisas que não trazem benefício algum. E aí, qualquer momento que a gente fala com qualquer pessoa, seja cônjuge, com seu marido, com sua esposa, com o seu filho, com o seu irmão em Cristo, e o que a gente faz? A gente acaba, muitas vezes, matando, ferindo as pessoas, né? Trazendo destruição, trazendo contenda, trazendo desunião, e não é isso que Deus tem para nós, né? Muitas vezes trazendo separação, a falta de entendimento entre os casais, né? Então, assim, Deus não tem isso para nós, né? Eu creio que nós possamos nessa noite reavaliar todos as nossas atitudes, as nossas palavras ditas, né? Porque uma coisa a gente tem que aprender, irmão, que a palavra também diz isso. Agora eu não lembro o versículo, mas diz que nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas, né? Eu creio que seja duas, né? Dos anjos e dos demônios. Então, assim, tudo que nós falamos, as nossas palavras, elas ecoam no reino espiritual. E elas são como ferramentas, essas palavras. Quando nós profetizamos bênção, né? Nós estamos dando ferramenta para os anjos do Senhor trabalharem a favor daquilo que nós estamos declarando. Mas quando nós amaldiçoamos ou falamos palavras torpes, palavras que não edificam, nós estamos dando ferramenta para Satanás até mesmo nos destruir, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu não sei por que o inimigo ainda vive, né, me cercando, tentando me atingir, tentando me derrubar, mas muitas vezes, né, acontece aquilo. Na igreja nós temos um comportamento correto, um comportamento santo, um comportamento digno, mas só Deus sabe, e a sua família sabe o comportamento que você tem dentro da sua casa. Muitas vezes não é o mesmo que você está tendo dentro da igreja. O que acontece? Acontece a contenda, acontece a briga, acontece as discussões. E aí o que acontece? As palavras são ditas e ela não fica só naquela conversa que você tem, naquela discussão que você tem. Essas palavras, elas ficam ecoando no reino espiritual. E aí o que acontece? Como eu acabei de falar, ou você vai dar ferramenta para os anjos trabalhar a seu favor, ou você vai dar palavras para o inimigo trabalhar contra você. Então, assim, que nós possamos analisar quais têm sido as nossas palavras, quais têm sido os nossos pensamentos, né? O que a gente tem feito para que a obra do Senhor, para que o reino do Senhor, a palavra do Senhor venha ser propagada, para que a obra do Senhor cresça, né? A palavra de Deus também diz que não existe maldição sem causa. Então, às vezes, nós estamos vivendo algum momento de dificuldade porque nós temos nos calado e não temos declarado a palavra do Senhor, né? Eu estou lendo um livro que mostra muito isso, né? O poder da nossa oração, de orarmos a palavra,
de declararmos aquilo que nós queremos que aconteça através da palavra, através de versículos, declarar quem nós somos em Cristo, quem a nossa família é em Cristo e tudo aquilo que eu quero viver. Porque muitas vezes, irmão, a nossa realidade não é aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, mas a palavra tem poder e nós temos essa autoridade em Cristo de declararmos a palavra e trazermos à existência aquilo que ainda não existe, profetizarmos aquilo que nós queremos, né? Eu mesmo, um tempo atrás, quando eu tentava engravidar, eu tive o diagnóstico que eu não conseguiria engravidar naturalmente, que eu precisaria de um tratamento, e aquilo eu poderia ter aceitado como uma sentença. Mas eu não acreditei naquilo. Eu falei, Senhor, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus de milagres. E eu acredito e eu profetizo que eu vou gerar filhos sim. Que eu não serei uma mulher estéril, mas que eu serei mãe de filhos naturais e espirituais em nome de Jesus. E eu tomei posse da palavra de Deus que diz que nós viveremos milagres, que nós profetizaremos e os milagres acontecerão. Né? A palavra de Deus diz que foram feitos milagres pelos discípulos, mas nós viveríamos e faríamos milagres ainda maiores. Então é isso, nós temos que buscar viver a palavra, tudo aquilo que está declarado na palavra de Deus, nós temos que tomar para cada um de nós, e vivermos isso e profetizarmos isso. E eu pude testemunhar do milagre, irmãos, quando eu fui passar na próxima consulta para a médica me receitar o tratamento, pela misericórdia de Deus eu já estava grávida. Olha o milagre. Então, assim, tem poder nas nossas palavras, sim. E aquilo que nós tomarmos para nossa mente como uma verdade, isso vai acontecer, isso nós iremos transferir para a nossa realidade. Foi como eu falei, os pensamentos são como um filme. Aquilo que você pensar, você vai reproduzir. Então, qual tem sido o seu pensamento? Pensamento de derrota? Pensamento de desânimo? Pensamento de desistência? É isso que Deus tem para nós? Não é, irmão. Não é, não importa a luta, não importa a dificuldade que você possa estar passando, que eu possa estar passando. Deus nos garante a vitória em Cristo. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Olha o que diz todos esses versículos. Eu creio que cada um aqui tem um testemunho para contar, que estava vivendo uma realidade que não era a qual ele queria viver, mas através da palavra de Deus, né, pôde ter esperança e declarar a vitória sobre a sua vida. E eu creio que cada um de vocês tem esse testemunho para contar de que está vivendo aquilo que gostaria de viver, que experimentou o milagre de Deus, que pôde glorificar o nome do Senhor. Então que nós não venhamos a emprestar a nossa boca para Satanás, para amaldiçoar, para, né, profetizar maldição sobre a vida, sobre a situação, de que seja ela qual for, mas que nós possamos testemunhar do milagre, que nós possamos usar a nossa boca para declarar bênção, seja sobre qual situação for, seja sobre qual circunstância for. Irmãos, há poder nas nossas palavras, e aquilo que nós pensamos, aqui diz em Provérbios 23:7, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? E o que a palavra diz ao nosso respeito? Nós, né, somos um projeto de Deus. Né? E qual foi a coisa que Deus projetou, que Deus criou, que não deu certo, irmãos? Tudo que Deus criou é perfeito, seja a natureza, seja tudo que for, tudo que você olhar para o céu, você vai olhar a beleza, a imensidão do céu, as estrelas, a perfeição que é. Nós jamais seríamos capazes de criar algo assim. Né? E a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então você é alguém muito especial, alguém que Cristo sonhou, alguém que Cristo amou. Né? E o que nós lemos aqui também, Deus tem planos de paz para nos dar um futuro abençoado, para nos dar um fim ao qual nós desejamos. Quem deseja ter um fim, né, ruim aqui, uma morte trágica, algo terrível? Não, ninguém deseja isso. Né? Então Deus tem planos para fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nos alegra. Então tome posse dessa palavra, irmãos. Mude todo o seu pensamento de derrota, de dificuldade, e creia. Deus está no controle de todas as coisas. Né? Ainda que não pareça, ainda que pareça que Deus saiu do controle, não. Isso não é verdade. Deus tem todo o poder e todo o controle está sobre as mãos dele. Então não há nada que possa ser impossível para Deus. Não há nenhum pensamento, nenhuma sentença que o homem ou qualquer pessoa, qualquer familiar possa ter lançado contra a sua vida que possa prevalecer. Quando você declarar a palavra, quando você declarar aquilo que você quer que aconteça como bênção na sua vida. Né? Eu mesma tive muitas palavras de maldição lançadas contra a minha vida, e mesmo desde criança isso me incomodava, a pessoa sentenciando a minha vida. Ai, falava assim pra mim, mãe, toma cuidado que essa menina vai dar trabalho. Ai, porque a sua filha vai ser isso, vai ser aquilo. Eu, mesmo quando eu criança, eu falava assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, porque não é assim que funcionam as coisas de Deus. Né? Não são palavras ditas sobre a minha vida que eu vou tomar aquilo e vou viver aquilo pra mim como verdade, não. Deus não diz na palavra dele que eu vou ser isso. Né? Tá aí a importância de nós criarmos nossos filhos na presença de Deus. Porque eu mesmo sendo pequena,
ouvindo essas coisas, eu nunca aceitei sobre a minha vida. E quando eu tive os meus filhos também, as pessoas falam assim, ele tem cara de danado, tem cara de não sei o que. No meu pensamento eu já repreendia o que a pessoa falava, porque eu sei que há poder nas palavras e nós não podemos aceitar nenhum tipo de palavra derrotista, nenhum tipo de maldição lançada, nenhuma palavra contrária lançada contra nossas vidas. Nós não podemos aceitar, irmãos, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Há um sangue que foi, um preço, nós fomos comprados com um alto preço, o preço de sangue. Então assim, nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos pessoas importantes, a qual Deus deu o único filho dele para morrer por cada um de nós. Então nós não estamos aqui para aceitar esses tipos de pensamentos, esses tipos de coisas, nenhum tipo de maldição, de palavra lançada nós devemos aceitar. Pelo contrário, nós temos que reagir e declarar as palavras de bênção. Todas elas estão escritas na Bíblia. E como que a gente vai mudar essas coisas? Lendo a palavra de Deus, sabendo o que Deus pensa ao nosso respeito, sabendo quais são os planos de Deus para cada um de nós. Então por isso que eu senti a importância de lermos todos esses versículos, para nós examinarmos muito bem aquilo que nós estamos pensando e falando. Porque muita gente fala assim, tudo bem, falei isso aqui, ficou por isso mesmo. Não é assim que funcionam as coisas, irmãos. E muitas vezes a gente não tem que temer aquilo que as pessoas falam ou profetizam a nosso respeito. Porque maior é o Deus que nós servimos do que toda e qualquer sentença que alguém possa lançar. Porque nós sabemos que muitas vezes Satanás, ele usa pessoas que nós amamos para nos atacar, para nos ofender, para nos chatear. Mas nós devemos nos lembrar, irmão, que a palavra também diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então a nossa luta não é contra aquela pessoa que profetizou algo de ruim contra a nossa vida. Não. A nossa luta é contra o inimigo que está usando a pessoa. Muitas vezes usando aquela pessoa que nós amamos para nos afrontar, para nos deixar triste, para nos abater, para nos deixar prostrado. E não é isso que Deus tem para nós. Então assim, que você não fique com mágoa, com rancor da pessoa, mas que você ore para que ela venha a ser alcançada pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Uma das coisas que eu aprendi que realmente fez mudar a minha vida, irmãos, é não ter raiva das pessoas que desejam o meu mal ou que me faziam mal. Uma certa época, quando eu trabalhava numa empresa, a minha patroa, na época, ela tinha contratado 2 pessoas para fazer um teste e uma das 2 ia ficar. E eu fiquei sabendo que ela foi perguntada, foi questionar cada funcionário o que as funcionárias achavam de mim, que era uma das funcionárias que estavam sendo testada, e de uma outra funcionária. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que falou muito mal de mim. E eu nunca tinha feito nada para ela, eu era recém-chegada na empresa. E mesmo assim, eu sabendo que ela falou mal de mim, e muitas vezes eu percebia as atitudes dela querendo o meu mal, irmãos, em momento algum eu desejei o mal para ela. Pelo contrário, eu orava por ela, Senhor, eu nunca fiz nada de mal para essa pessoa, eu não sei por que ela está desejando mal a mim, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração dessa pessoa, e eu sei que o Senhor pode transformar o coração dela. Irmãos, não passou muito tempo, graças a Deus, a essa pessoa que nos contratou, ela gostou das 2 funcionárias e acabou ficando com as 2, não me demitiu nem demitiu outra moça que tinha sido contratada comigo, pelo contrário, ficou com as 2. E essa pessoa que me perseguiu e que falou mal de mim, irmãos, ela se tornou uma pessoa, Deus transformou ela de uma tal forma que eu falava assim, Deus, o Senhor é tremendo, porque de perseguidora, irmãos, ela passou a gostar de mim de uma tal forma que até eu me assustava. Ela passou a gostar de mim, a me oferecer as coisas, me tratar com tanto amor, com tanto carinho, que eu falei assim, olha, verdadeiramente Deus é Deus de milagres e Deus que transforma as pessoas, porque foi uma transformação da água para o vinho. Você imagina, irmãos, uma pessoa que te persegue, que fala mal de você pro seu próprio patrão, e de repente a pessoa se tornar sua amiga e querer estar ao seu lado e querer fazer parte do seu ciclo de amizade. Então assim, irmãos, não existe impossível, não existe pessoa que Deus não possa mudar. Então assim, a gente não tem que querer o mal da pessoa, pelo contrário, nós temos que olhar com os olhos de Cristo. Como Cristo nos olha, nós também temos que olhar para o próximo assim, jamais desejando o mal ou querendo pagar o mal com o mal. O que a palavra diz? Que nós, se alguém te der um tapa ou te fizer mal, ofereça outra face. Não fala para você esbofetear a pessoa, devolver o mal com o mal, pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. E eu pude vivenciar isso na minha vida, irmãos, e ver, em pouco tempo, um espaço muito pequeno de tempo, ver Deus transformando aquela pessoa que me perseguia, falava mal de mim pelos cantos da empresa, se tornando uma amiga. Então assim, não existe pessoas, irmão, não existe circunstâncias que Deus não possa mudar. Tudo vai depender do nosso posicionamento, daquilo que nós declararmos com a nossa boca e dos nossos pensamentos.
né? Por isso a importância de nós termos a nossa mente renovada através da palavra de Deus, né? E eu creio assim, Deus não trouxe esta palavra à toa, né? O Senhor ministrou grandemente ao meu coração e eu tenho certeza que está falando com cada um de vocês. Não sei qual é a área, não sei qual é a circunstância, se é familiar, se é na empresa, se é em relação à igreja, não sei qual, né? Qual situação você está passando, mas eu creio que é momento de nós pararmos e analisarmos quais têm sido os nossos pensamentos, né? O que nós temos pensado, com que nós temos gasto o nosso tempo, né? O que tem saído da nossa boca, né? Tem sido proveitoso, tem sido bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, porque uma coisa eu digo, irmãos, não adianta ser bênção na igreja e não sermos bênção na nossa casa, na nossa família, né? Como nós vamos ganhar aqueles que estão à nossa volta se nós não dermos bons testemunhos, né? Então assim, não adianta, nós precisamos ser a mesma pessoa, irmão, onde quer que nós estejamos, né? Na minha casa eu tenho que ser a mesma pessoa, na igreja, no trabalho, aonde quer que nós venhamos estar, nós temos que mostrar que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é a referência na nossa vida, né? Foi como eu falei, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então assim, eu poderia estar falando algo que eu gostaria de falar, mas eu não posso, irmãos, porque eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, né? A minha vontade muitas vezes não era estar aqui falando, mas eu, por obediência a Deus, por amor a Deus, eu faço muitas vezes aquilo que não me é confortável fazer, mas eu me lanço a fazer, porque eu sei que Deus tem mais, porque além de eu estar, né, buscando a intimidade com Deus, buscando ler a palavra, Deus vai acrescentar na minha vida. Ninguém que se lança na presença de Deus, ninguém que busca ler a palavra de Deus, ninguém que busque a Deus em oração, vai terminar da mesma forma, irmão. Algo o Senhor vai trazendo de renovo, de conhecimento, de entendimento para nós, né? Nós nunca vamos poder dizer que nós aprendemos tudo da palavra de Deus. Nós nunca vamos saber. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então eu posso estar lendo esse versículo para vocês agora, estar tendo um entendimento, estar aplicando na minha vida de uma forma, mas amanhã eu posso estar lendo e interpretar ela de forma diferente e poder usar na minha vida de uma situação diferente. Então que nós possamos, irmãos, renovar a nossa mente, renovar através da palavra, através do conhecimento da Bíblia, através daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E eu creio que Deus tem novidade de vida, né? Nós não precisamos ficar vivendo uma rotina sempre, mas se nós lermos a palavra, nós buscarmos a intimidade com Deus, Deus tem novidade de vida. A cada dia que nós acordarmos, nós poderemos viver algo novo na presença de Deus, né? Que nós possamos usar a nossa boca para profetizarmos isso, desejarmos, declararmos: Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero ser usado na sua presença da maneira que o Senhor quiser, irmão, porque ser usado da maneira que nós queremos é muito fácil fazer aquilo que só nós queremos. Mas e qual é o propósito para a nossa vida? Se eu viver só aquilo que eu quero, como que eu vou saber o que Deus tem para mim? Né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi também, né, que eu pratico na minha vida, Senhor, não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade é falha. Eu posso errar, eu não sou perfeita, né? E nem estou perto de chegar à perfeição. Então, Deus, Ele conhece, irmãos, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então, que é melhor do que declarar que eu quero viver a vontade de Deus? Não importa seja ela qual for, mas eu prefiro viver a vontade de Deus, que eu sei que é boa, perfeita e agradável, como está escrito na Bíblia, do que viver a minha, que é falha, que é enganosa. A Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando eu quero fazer a minha vontade, irmãos, não vai dar certo, né? Como o mundo diz, vai dar ruim, porque eu não sei o que é melhor para mim. Às vezes nós achamos que temos o controle da nossa vida, que nós podemos tomar atitudes e decisões conforme o nosso querer, mas isso não é correto, isso não vai nos levar a lugar algum. Muitas vezes vai nos levar a decepções, a relacionamentos ruins, né? Então, assim, desde a minha juventude, né, eu pude buscar isso e orar por Senhor, né? Eu até comentava quando eu namorei com o pastor, né, antes de nós nos casarmos, ele não era convertido, e eu tinha muito temor disso. Eu falava: Senhor, eu posso amar o meu marido, mas se ele não for a pessoa que o Senhor tem preparado para mim, eu prefiro sofrer a decepção de perder um amor do que casar e ter um casamento ruim, porque eu não quero pagar esse preço de não fazer a vontade de Deus. Então, o que eu orava? Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Se não for para ser ele, que eu venha sofrer agora, mas que eu não venha me casar com uma pessoa para sofrer depois. Porque como que eu vou cobrar a Deus se for algo que eu escolhi, que eu fiz a minha vontade? Então, eu tinha esse discernimento e orava.
e clamar a você para que o Senhor mudasse. Graças a Deus, Deus teve misericórdia. A vontade soberana de Deus, que Ele faz aquilo que é da vontade dEle, e existe a vontade permissiva de Deus, que é quando Ele permite que a nossa vontade se concretize e se realize. Então assim, eu creio que através da minha obediência e temor a Deus, Deus trouxe a conversão do meu namorado, na época não era nem noivo, né, que a gente foi ficar noivo só depois que ele se converteu e nós casamos. Por quê? Porque Deus viu meu posicionamento. Senhor, eu não quero viver aquilo que não for da tua vontade, eu quero viver a tua vontade e que ela se cumpra na minha vida, né? E através dessa oração, através desse posicionamento, que não foi fácil, irmãos, porque quando a gente namora, o que a gente quer priorizar? A nossa vontade, o namoro, o relacionamento. E eu orei e me posicionei no Senhor. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai voltar a ser o centro da minha vida. Não vai ser mais o meu namoro, o meu trabalho, nada disso. E através desse posicionamento, Deus trouxe a conversão. Em pouco tempo, irmãos, ele se converteu em março. Em dia 12 de março, para ser mais específico, 12 de março de 2001. Dia 1º de novembro de 2001, nós nos casamos. Então, assim, se eu tivesse feito a minha vontade, talvez hoje nem estaria casada, né? Então, assim, nós precisamos pensar e analisar qual tem sido a minha oração, qual tem sido a minha atitude diante da minha conversão em Cristo. Porque uma coisa é quando nós não conhecemos Jesus, irmãos, e outra coisa é quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós buscamos a intimidade com Ele, quando nós desejamos viver a vontade dEle. Então, assim, hoje eu posso testemunhar para vocês que hoje eu vivo muito além daquilo que um dia eu pensei ou imaginei. Por quê? Porque eu decidi viver a vontade de Deus, decidi pensar, né, os pensamentos que Deus tinha ao meu respeito. E Deus tinha pensamentos de paz, de me dar um futuro abençoado. E eu desejei viver isso, né? Tem muitas coisas que eu creio que ainda Deus tem para realizar. Mas hoje eu posso dizer que muitos dos meus sonhos de criança Deus já realizou. Por quê? Porque através do posicionamento, do relacionamento, do desejo de viver a vontade de Deus e não a minha, né? Então, assim, glorifico a Deus por cada um de vocês estarem ouvindo esta palavra, e eu creio que o Senhor possa, né, estar aumentando a sua fé no seu coração, na sua mente, para que você possa declarar aquilo que ainda, né, não aconteceu na sua vida como um milagre que Deus possa realizar, que você possa pensar nas coisas que vêm do alto, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, nas coisas que nós queremos fazer para agradar ao Senhor, né, muitas vezes nós não precisamos sofrer buscando aquilo que é nosso desejo do nosso coração, mas Deus traz a existência, né? Como eu testemunhei do milagre que eu não poderia, né, ter filhos, que eu estava, né, não estava nem ovulando, né, no exame que eu fiz, eu não estava nem ovulando, então eu não poderia engravidar. Mas através do posicionamento de ter conhecido Jesus um dia, de crer que Ele poderia realizar um milagre na minha vida, eu declarei o milagre. E pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu. Então, irmãos, se vocês estão aqui, se vocês aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, Deus está nos dando essa possibilidade de trazer a memória. Vocês são salvos, vocês foram salvos para viver o melhor dessa terra. Então, se você está vivendo alguma situação que não está de acordo com a vontade de Deus, ou com o desejo do coração de vocês, que vocês possam profetizar o milagre acontecendo, a restauração, seja a cura, seja aquilo que for, irmãos. Que Deus possa realizar isso na vida de cada um de vocês. Que vocês tenham a mente de vocês cativa ao Senhor, aos pensamentos do alto. E que a boca de vocês seja para profetizar e para declarar bênçãos sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a nossa igreja. Né? Porque eu creio que domingo foi um culto abençoado, foi um culto assim tremendo, onde a gente pôde ver o Espírito Santo testificando desde a oração inicial, a palavra, a ministração da oferta, a nossa confraternização. Eu creio que Deus se fez presente em todos os momentos e em tudo nós podemos glorificar ao Senhor. E é isso que Deus quer, que nós venhamos a buscar a Deus não somente lá na igreja, mas que nós possamos buscar a intimidade de Deus na nossa casa, para que quando nós nos unirmos, irmãos, algo sobrenatural aconteça, que não seja só mais uma reunião de pessoas, mas que haja manifestação da presença de Deus, que as pessoas se sintam tocadas, que Deus possa usar a pessoa que estiver pregando para falar diretamente ao coração das pessoas, para que as pessoas sejam transformadas e tocadas pela presença de Deus. Nós irmos para a igreja, irmão, não é para buscarmos bênçãos materiais, bênçãos físicas, não, é para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque se nós estamos aqui hoje, irmãos, buscando ouvir esta palavra, é porque Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Deus tem nos dado a condição de termos uma internet, de termos, né, um aparelho celular, sei lá, um notebook, uma televisão, seja o que for. Deus tem sido maravilhoso conosco.
Então que quando nós buscarmos a Deus, seja para glorificar a Ele, agradecer a Ele em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, porque nós não merecemos nada disso, irmãos. Você acha que nós somos dignos de merecer a salvação? Quantas coisas erradas nós já fizemos, né? E olha a misericórdia de Deus de transformar a nossa vida, de nos dar uma família, não só uma família de sangue, de dar cada um de vocês como irmãos em Cristo, né? Eu tenho cada um de vocês como um presente de Deus na minha vida. O que seria de cada um de nós se não tivermos um irmão para conversar, para declarar, para contar as nossas aflições, para poder ter uma pessoa para nos aconselhar segundo a palavra de Deus? Então, assim, isso é bênção de Deus. Então, assim, que nós possamos nos unir a cada dia mais, né? Para declararmos tudo aquilo que Deus tem para nós, para profetizarmos. Quando um estiver fraco, você declare, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida do irmão Éder, Deus tem um propósito na vida do irmão Eugênio, na vida do irmão Evaldo, na vida de cada um que está aqui, irmãos. Então, assim, que nós possamos ter os nossos pensamentos ligados no trono de Deus e que a nossa boca seja somente para profetizar bênção e nunca maldição. Que nós possamos ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos, né, provar do melhor de Deus nessa terra. E quando nós estivermos diante do juízo, nós não venhamos ser condenados, mas absolvidos diante de tudo aquilo que nós falamos. Né? Que nós nunca venhamos nos esquecer que nossas palavras têm poder. E nós podemos declarar a bênção ou a maldição, está, né? Isso cabe a nós escolhermos. Né? Então, assim, que hoje nós decidamos, né, escolher pelas palavras de bênção, pelos pensamentos de paz, pensamentos, né, de união, de comunhão, porque eu acho que eu creio que é isso que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos?